Então, eu vou me apresentar. O meu nome é Paulo Domingos da Nova, eu sou engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia do Paraná, formada de 1959. Trabalhei durante 57 anos, e a minha carreira sempre foi dentro do rodoviarismo e das estradas de ferro, terraplanagem e pavimentação. Feito isso, eu vou começar então o que eu tenho que dizer para vocês. Eu sinto dizer para vocês que o professor Montes Luz, que faria essa parte técnica na apresentação de hoje, está doente e não pôde comparecer. Eu fiz contatos com a direção do Instituto de Engenharia, eles me permitiram fazer a minha parte, que é o prólogo, e depois fazer a parte do professor Montes Luz também. O Banco de Ideias é uma congregação de engenheiros com formação de 30 ou 40 anos para mais. Então, nós desenvolvemos, o professor Montes Luz desenvolveu um estudo do traçado ferroviário, apresentado a seguir, é fruto do Banco de Ideias do Instituto de Engenharia do Paraná, integrado por engenheiros sêniores. Nesse estudo, não existe pedido político ou agrado a grupos econômicos, ou até mesmo colidir com outros estudos com a mesma finalidade. Foi executado sem recebimento de honorários e doado ao Instituto de Engenharia do Paraná. A força motora do Banco de Ideias é a força do agradecimento à Universidade do Paraná e seus campos técnicos gratuitos, bancados só pela sociedade. 7 cartazes, ou banners, à vista, ao lado esquerdo de vocês, traduzem nossos trabalhos de todas as quartas-feiras à tarde, no 14º andar do IEP. Eu vou falar um pouquinho coisa sobre eles. Primeiro, sobre um estudo que nós fizemos, capitaneado pelo professor Jurimar Cavicchiolo. Por favor, Jurimar, erga o braço. Está presente? Muito obrigado, Jurimar. O Jurimar desenvolveu um estudo de um trem de alta velocidade ligando Curitiba a São Paulo. O 0PP desse estudo está no Atuba. E o ponto final nos trilhos da FEPASA, em São Paulo. A distância, 364 quilômetros. Somatória de viadutos, somatória dos túneis, 80,1 quilômetros. Viadutos e pontes, 67,5 quilômetros. Os aterros, a somatória dos aterros, 29 milhões e tanto de metros cúbicos. Os cortes, a somatória dos cortes dá 36 milhões de metros cúbicos. É uma pista férrea em via dupla e o tempo de percurso previsto é de 2 horas Curitiba-São Paulo. Quer dizer, gasta menos do que uma viagem de avião, devido que tem que chegar 1 hora antes, fazer o visto, esperar tempo, não sei o quê. Então, o trem vai ser o futuro da ligação entre Curitiba e São Paulo. E uma parada intermediária, logicamente, em Registro, que é o ponto intermediário entre Curitiba e São Paulo. Também, capitaneado pelo professor Jurimar Cavicchiolo, que já teve as suas honrosas palmas, ele está estudando uma transposição do rio Açungui. Por quê? É que o professor já tem uma filha que está estudando isso há muito tempo e foi meta dela de um trabalho universitário. O rio Açungui passa e nasce
no município de Campo Largo. Então, em determinado movimento desse rio, é um rio muito pouco atingido pelas sujeiras de esgoto, então ele previu uma coleta de 15 metros cúbicos por segundo. Essa coleta ele eleva, vai para uma altitude de 1.525 metros, exatamente no alto lado do morro como é que é, professor? Morro, alto depois de Campo Largo, passa pela BR-277. Então, o que acontece? Lá vai haver um tratamento e depois uma distribuição para a região metropolitana de Curitiba. O que vai acontecer? Isso, então, vai equilibrar o consumo de água que já está se fazendo sentir quando existe alguma temporada sem chuva. E o que acontece depois com esse uso da água de Curitiba? Ele serve a região, passa por uma estação de tratamento de esgoto e devolve ao Rio Iguaçu. As águas, depois de passar pelo tratamento de esgoto, vão gerar energia em diversas usinas hidrelétricas do qual o Iguaçu atravessa. Depois nós temos aqui um estudo do engenheiro Meron. O engenheiro Meron está presente? Não. Então, veja bem, o Meron é engenheiro civil, trabalhou no DR do Paraná há muitos anos e depois trabalhou lá no aeroporto Afonso Pena. O que o Meron trouxe para nós? Aqui tem uma fotografia de uma pista que sai daqui e levanta voo. O avião desce, vem até aqui e depois pega o sentido do estacionamento. O que o Meron acha? Aqui ele tem um projeto, chama-se Taxiway K. O Taxiway K devia ser feito daqui e vir aqui. Então, seria esse o projeto. Dessa alça aqui, ele viria direto para cá e aguardaria o avião aqui. O que sintetiza isso? A inexistência da faixa do taxiway retarda o pouso e a decolagem subsequente, aumenta o gasto com o combustível e o desgaste da aeronave. O avião poderia esperar aqui, mas hoje ele espera aqui. Depois que cessa o pouso ou a decolagem, ele tem que vir aqui, fazer nessa rótula aqui um posicionamento e depois decolar. O Meron está certo. Nós temos agora aqui o que nós vamos conversar depois. O professor Montes Luz fez um estudo de um novo traçado da ferrovia Guarapuava-Paranaguá. De acordo com a lei atual, tem que ser feita a bitola de 1,60 m. O professor estudou uma faixa de 6 metros que permite desenvolver ida e volta ao mesmo tempo, em 2 vias. O tempo de percurso Guarapuava-Paranaguá será 4 horas, velocidade média 100 km, a somatória de túneis 40 km e o somatório de pontes e viadutos 48 km. Aqui está Guarapuava, sai de Guarapuava, passa por Engenheiro Bley, vai ao sul de São José dos Pinhais e vai para Paranaguá. Não passa mais em Ponta Grossa. Esse é o segredo do traçado do professor Montes Luz. Diminuiu o tempo de percurso, Guarapuava-Paranaguá, que hoje é 500 quilômetros, vai passar para 420. Nós temos aqui um posicionamento do banco de ideias. O projeto não é nosso. É um posicionamento contrário. Desculpe, posicionamento contrário, nós estamos falando em defesa da escarpa devoniana, que todos os jornais têm falado muito a respeito disso. E o que nós dizemos? Mais grãos para poucos significa menos água, menos ambiente, menos turismo, menos história para todos nós. Então, nós somos contra uma lei que está para ser votada na Assembleia Legislativa do Paraná.
Os benefícios das árvores, também foi um tema debatido no banco de ideias. Isso aqui é do meu amigo Catanho. Catanho, por favor, levante o braço. Esse é o Catanho que desenvolveu esse estudo. O que o Catanho fala para nós sempre? As árvores diminuem a temperatura ambiente, atuam como filtro natural, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, humanizam a cidade e melhoram a qualidade de vida, embelezam sua rua e sua casa, reduzem a poluição sonora, absorvem a água da chuva e perseveram a biodiversidade no meio urbano. Estabiliza o lençol freático, produz oxigênio à vida, produz flores, sementes e frutos. E, por último, vai ser palestra do meu amigo Arnaldo, que está aqui atrás escondido. Arnaldo, levanta o braço para eles aí. O Arnaldo trouxe agora uma coisa muito interessante. Lixo é lixo, todo mundo sabe, lixo é lixo. Só que agora o lixo tem valor. Ele não vai ser mais despejado na natureza. Ele vai explicar para nós isso na palestra dele. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós já ouvimos isso em algum lugar aí, não é? Nós já ouvimos. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, o Arnaldo vai explicar para nós o tratamento de lixo com recuperação energética. Isso é o que diz os nossos banners. Agora vamos para o finalmente. O novo traçado da ferrovia Paranaguá-Curitiba-Guarapuava. Um pouco da sua história. Sua construção foi iniciada no governo imperial de Dom Pedro II, em 1870. A primeira etapa foi inaugurada em 2 de dezembro de 1873, uniu Paranaguá a Morretes. A segunda etapa foi do trecho da Serra, foi inaugurada em 1º de dezembro de 1885, ainda no Império. As empresas Compagnie Générale de Chemin de Fer, Brasileira, uma empresa francesa, financiou sua construção. A empresa belga Société Anonyme de Travaux Publics, Daille et Bacalin, forneceu os aços dos trilhos, das pontes, das placas, dos rebites, e onde destacam seus nomes de Pedro Alois Scherer, Antônio Rebouças, William Geli, Rodolfo Hell, John Watson e Ricardo Lange, como os engenheiros privilegiados na sua construção. O engenheiro comendador Antônio Ferrucci, durante as obras, introduziu pequenas modificações no sentido de perfeccionar o projeto inicial. As locomotivas, movidas pela força do vapor d'água, sob pressão, tracionavam de 600 a 800 toneladas. As condições técnicas muito boas para as cargas e demandas do Império Brasileiro. Construído em bitola de 1 metro, na serra com rampas de até 3,3%, é o mesmo que dizer, cada 100 metros percorridos, sobe 3,3 metros em altura. Os comboios moviam-se lentos, tanto para subir, tracionando, como para descer, frenando. Nos pátios de manobras, as linhas para permitir encontros de duas composições são no máximo de 280 metros de comprimento. Essa mesma ferrovia, a partir de 1955, com idade de 70 anos, suportando a forte demanda da exportação do café, sentiu-se exaurida. Com o surgimento das locomotivas a óleo diesel, mais potentes, melhorou muito, mas não o suficiente. A partir de 1965, a BR-277, com os caminhões, complementou o transporte para a exportação. Agora, um enfoque nos dias de hoje. No final do século XX, o agronegócio, constituído de grãos,
calcário, fertilizante, decretou sua estagnação econômica. Visualizamos essa assertiva da seguinte forma: uma ampulheta com o cone receptivo com a base virada para cima, recebendo os produtos da agricultura. O sistema portuário da exportação com a base do cone virada para baixo, pronto para escoar tudo o que o Estado pode produzir. Unindo os dois cones pelos vértices, a um cilindro, um gargalo vilão, o transporte, impedindo o rápido negócio do plantar, do colher, transportar e vender. Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabe, que o produtor vende o seu produto no porto, não vende lá no lugar onde ele vende, no porto. Isso, então, é uma característica que o problema do transporte é do produtor. O Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, consciente desse aflitivo problema na economia do Estado, não se omitiu. Já em 1978, Luiz Carlos Pereira Torinho, seu ex-presidente, fez menção ao novo corredor de transporte sobre trilhos, que chamou de Ferrovia da Soja. Agora, em agosto de 2016, o Banco de Ideias do IEP, capitaneado pelo engenheiro professor Antônio Montes Luz, que não está presente, estudou uma ferrovia-tronco, ligando Guarapuava, Engenheiro Blay, Curitiba, Paranaguá. O estudo do seu traçado traduz o seguinte itinerário: sai pelo sul de Guarapuava, passa por Guará, Afonso Camargo, ao norte de Inácio Martins, ao sul de Irati, passa por Engenheiro Blay, ao sul de Porto Amazonas, ao norte da Lapa, ao norte de Fazenda Rio Grande, ao sul de São José dos Pinhais, Guaricana e desce para o Porto de Paranaguá. Os dados técnicos, além desses apresentados no banner, são os seguintes: da estrada tronco. Distância total, 420 km. Velocidade média, 90 km. Rampa máxima, 1,25%. Raio de curva mínimo, 500 metros. Um estudo comparativo técnico-econômico mostrará as vantagens de um novo traçado. O traçado imperial não permite a concessionária, rumo à ALL, transportar mais do que 10 milhões de toneladas por ano. Vejamos os dados da produção de grãos fornecido pelo Ronald Caxambu Rose, que está presente aqui. Ronald, por favor, levante o braço dizendo para nós vermos quem é o Ronald. Ronald, muito bem. O Ronald forneceu os seguintes dados. Os dados da produção de hoje, 2016, 30 milhões de toneladas por ano. A estrada de ferro Curitiba-Paranaguá transporta 10 milhões de toneladas ano. A rodovia BR-277 transporta 20 milhões de toneladas ano. A produção no futuro, em 2025, 50 milhões de toneladas ano. Se for implementado um novo traçado ferroviário, vai transportar 40 milhões de toneladas ano. E a BR-277 vai transportar somente 10 milhões de toneladas ano. O que quer dizer isso? A rodovia BR-277 agradece tirar de seus ombros 600 caminhões por dia, ou seja, 10 milhões de toneladas ano. O novo traçado vai gratificar os produtores nas suas 40 milhões de toneladas ano. A ferrovia mais a oeste, trecho Cascavel-Guarapuava, sob o comando da Ferroeste, está com grande prejuízo, cerca de R$500 mil por ano, face à demora em que a Rumo ALL, a concessionária, né, Rumo ALL, leva para conduzir seus trens de Guarapuava a Paranaguá. Por esse motivo, o presidente da Ferroeste, que é uma empresa estatal, solicitou ao Banco de Ideias, para o professor Antônio Montes Luz, um estudo de nova ferrovia, independente dos trilhos da concessionária
rumo à ALL, para não ficar à mercê da demora da empresa concessionária e conseguir um frete menor do que o cobrado hoje. Para o produtor, os transportes, de acordo com o estudo logístico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, oneram seus produtos em 6 vezes mais. Isto é, a proporção ferrovia, se der custo 1, a rodovia, nas mesmas condições, tem um custo 6. Agora vejamos o que diz a Coamo, uma das 3 maiores cooperativas do agronegócio do país. O transporte ferroviário ainda não atende o soberbo agronegócio da Coamo, em Campo Mourão e locais de sua atuação. Eles são, nos 3 estados do Sul, existem 28.700 cooperados, assim distribuídos. No Paraná, 23.000, Mato Grosso do Sul, 4.000 e Santa Catarina, 1.700. Segundo os técnicos componentes de sua área logística, a rodovia a eles ainda é vantajosa. Motivo: rapidez do veículo vetor, o frete da volta, NPK mais calcário, que leva diretamente ao pequeno cooperado. E também a descarga se faz diretamente no silo do exportador. Entretanto, o transporte ferroviário só se tornaria vantajoso ao cooperado caso houvesse um terminal ferroviário na sede da Coamo, para evitar transbordos. Campo Mourão é o centro geométrico da produção dos 28.700 cooperados. Se assim fosse, a Coamo receberia no silo de estoque a produção e o carregamento seria automático nos órgãos transportadores. Agora, um outro assunto. O Banco de Ideias chama a atenção da sociedade produtiva do Paraná pelas notícias veiculadas pelos jornais alguns dias atrás e o que pode acontecer no futuro. Um grupo chinês comprou 90% da área portuária de containers em Paranaguá. A concessionária de rodovias rumo à ALL solicitou mais 30 anos nas suas concessões, vincendas em 2028. Isto é, se seu pedido for aceito, sua concessão vai até 2058, ou seja, mais 41 anos de concessão, perto de meio século. No jargão popular, seria um negócio da China. Está se armando algo em torno de 2 bilhões de dólares americanos, assim posto. Eu pergunto, quem vai pagar no futuro esses 2 bi? Certamente o agronegócio. Acrescenta ao pedido da Ferroeste um fato recente ocorrido em São Francisco do Sul, contra a Rumo e a NTT. Remoção de grãos derramados, melhorias na malha ferroviária da região de Joinville a São Francisco, adequação dos trilhos, nivelamento, drenagem, substituição de peças desgastadas e retirada de dormentes próximos à via de circulação de pedestres. Traduzindo, a concessionária não está cumprindo a sua parte. Conclusão, meus amigos. O Banco de Ideias do IEP deixa aos futuros governantes, aos estadistas instalados no Palácio Iguaçu, um desafio: unir com uma ferrovia-tronco o centro do agronegócio do Paraná ao Porto de Paranaguá. Mas não deve permitir que a interpretação da Lei 8669/93 reduza a boa técnica de projeto e de construção. Era isso aí, meus amigos. Muito obrigado.